Glória a Deus. Aleluia. Pronto. 8h41. Só Ele tem poder para transformar. Só Ele tem poder para libertar. Glória a Deus. Vamos lá, povo de Deus. Convidar aqui algumas pessoas. Só algumas. Só isso. Concluir. É. Vai dar certo, em nome de Jesus, Alai. Tá bom? Vai ficar tranquilo, irmão. O nosso foco aqui é libertação. É transformação. Transformação. Eu só vou iniciar o assunto só quando depois de orar. Esteja aqui, ó Espírito Santo. Esteja aqui, ó Pai. Tá bom. Oi? Pesquisa lá no Google. Oi? Já. Orando? Eu espero, irmão. Pode ficar tranquilo. Ainda nem entrou pessoas ainda. Só Ele tem poder para transformar. Só o Senhor Jesus. Esteja aqui nessa live, Jesus. Opera maravilha, Jesus. Abençoa, Jesus. Abençoa. Opa, opa, opa. Do balança. Tem que ter muito cuidado aqui. Achou, irmão? Só Ele tem poder para transformar. Achou? Tá bom. Pode entrar na live. Aí eu vou chamar o irmão. Oi? Oi, Aí. Pronto, irmão? graças a Deus, pronto. Será que o povo vai estar vendo, né? A live. Pô, Uhum. irmão. Beleza. Acho que já vamos orar. Mesmo que não entrou nenhuma pessoa, vamos orar mesmo assim. Isso, quando ele chegar já tá abençoado.
Aí, Anne já entrou. Valeu, Anne. Vamos esperar. Vou contar até. É Lucas, Pai do Senhor, varão. Vai ser ô, irmão Lucas. Vou contar até 5. Aí a gente ora. 1, 2, 3, 4, 5. Deus poderoso, Pai Meu amado, Deus, nós Deus estamos poderoso, aqui, ó Pai, meu Rei da Glória, meu Deus, obrigado por iniciando esse mais uma live. Que o Senhor possa vir, ó Deus, transformar. Esse é o nosso objetivo, ó Deus, pregando o Evangelho, mesmo virtual, Pai. Que o Senhor possa fazer, ó Deus, a tua vontade aqui, seja onde for, aonde a palavra estiver, na casa dessa família, que ela possa ser transformada, não somente transformada, mas sim libertada de todo mal, que todos os demônios possam cair por terra, em nome de Jesus, porque é isso, a palavra de Deus, ó Pai amado, ó Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa vir estar em cada um de nós. Ó Pai, receba a nossa adoração. Ó Deus, esse sacrifício, que essa pessoa possa ser libertada. Traz alegria, renova a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, É, povo de Deus, quer falar, irmão? não, só ia estar adiantando aqui para as pessoas que já entraram que nessa live a gente vai estar falando sobre, a gente vai estar dando aqui dois exemplos de pessoas que foram transformadas. Por isso lá na live tá seja transformados, porque a gente vai dar dois exemplos aqui de pessoas que foram transformadas. O exemplo que o irmão Diego vai trazer é a história de Saulo ou Paulo. E o exemplo que eu vou trazer é a história de Zaqueu, pessoas que foram transformadas por Jesus, pessoas que tiveram de fato um encontro com Jesus. Glória a Deus. Pois então, pessoal, eu estou aqui na casa do irmão José Benito e eu queria falar que vamos trazer um tema. A cada live que a gente vai fazer um tema. Transformados, libertados, curados e translardados. Este é o nosso tema de cada live no Instagram. Isso é porque a gente estamos assim, desde que a gente recebeu o Espírito Santo, a gente tem aquele gosto de pregar o evangelho. Só que aí surgem algumas dificuldades. Eu e o irmão Benício, a gente evangelizava alguns tempos atrás, mas isso não deixou. E hoje a gente estamos aqui, ó, pregando o evangelho para você, trazendo a palavra de Deus para a sua casa, usando esse celular, esse celular usa para duas coisas, o bem e outro para o mal. A gente está fazendo esse celular para o bem, ó, transmitindo a palavra de Deus. A palavra de Deus vai trazer transformação em sua casa. Você crê nisso? Pois então, se você está recebendo essa palavra, se você ficar até o final dessa live, algo grande vai acontecer nessa casa. Se você está passando por aquele momento de dificuldade, Deus vai transformar. Se você Glória a tem aí Deus. um familiar que esteja viciado, que esteja na cachaça, ou na bebida, ou nas drogas, ele vai ser transformado. Porque você está aqui. E o diabo, ele vai fazer de tudo. Ele tem feito também de tudo para essa live não acontecer. Esse culto não acontecer. Pois assim estamos aqui. Nós apresentamos com a oração. A oração tem poder. A gente estava Glória a orando, a gente Deus. estava tentando transmitir a live. E lá na minha casa a internet não é muito boa. Pois então, vamos lá para o assunto, não é, irmão? Glória a Deus. Exatamente. E você vai estar falando sobre Paulo, né? E você vai estar dando início aí, né? Falando sobre Paulo, né? É, e pau. Quem começa, o irmão ou eu? O senhor pode começar. Tá bom. Sim.
Eu só tenho 15 anos, irmão. 15 anos. Pois então, irmãos, quem tiver a palavra de Deus, que é a Bíblia, os irmãos podem abrir em Atos, capítulo 9, até o verso 31. Atos, capítulo 9, verso 1 até o 31. Vamos estar estudando a conversão de Saulo, Damasco. Amém? Qual é o tema? A irmã está perguntando. Seja transformado, irmã. Transformado. O vídeo está sendo pausado. Pois então, já vou ler aqui, ó. Saulo e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daqueles seita, que é homens, que é mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Glória a Deus. Então, irmãos, muitos de vocês sabem que Saulo, que se transformou em Paulo, era um perseguidor. Ele perseguia o povo de Deus, ou seja, os discípulos, aqueles que pregavam o evangelho. Você, eu, o irmão Benício, você que está me assistindo, que prega o evangelho, você é um discípulo. Porque você está seguindo a Cristo e pregando o evangelho ao mesmo tempo. Então, Paulo, ele, vamos dizer que era uma pessoa ruim. Uma pessoa, pensa numa pessoa ruim. Talvez é o caso onde você está convivendo. Se você tem um familiar ruim, pode ter certeza que ele pode ser transformado. Basta a palavra de Deus entrar no caminho dele. Basta o Espírito Santo entrar na vida dele, que você vai ver como ele vai ser transformado na vida dele. Eu agradeço a cada quem que está entrando agora na live, que você possa ser transformado, igreja. Aí, amém? Pois Glória a então, Deus. os exemplos. Ele era perseguidor, atrapalhava e cego de espírito, no verso 2, e coração duro. Ele estava querendo, enviando uma carta ao sacerdote, e pediu-lhe para Damasco, para ir a Damasco, porque lá estava acontecendo uma seita, ou seja, um culto. Os discípulos lá estavam cultuando a Deus, estavam lá pregando, recebendo o Espírito Santo. E Saulo queria fazer o quê? Como perseguidor? Ele queria atrapalhar. Ele queria atrapalhar aquele culto, ele queria parar com aquilo. Porque ele só dava ouvidos àqueles, os sacerdotes, que tinham muita inveja de Cristo. Os sacerdotes daquela época eram egoístas. Esses egoístas, Saulo, ele dava ouvidos a eles. Pois então, mas lá na frente isso ia mudar. É aí que Jesus viu. Jesus viu que ele Glória estava a Deus. ele estava ele estava atrapalhando a obra de Deus, então Jesus viu que Jesus tinha que fazer alguma coisa. Ele tinha que tirar Saulo daquele caminho. Tinha que tirar Saulo daquela obra. Deus ia matar Saulo? Aos olhos dos humanos, ele ia matar. Mas de Deus, não. Jesus agiu Glória a Deus. diferente. Vamos Glória a ver o que Deus. como Jesus agiu na vida dele. E indo no caminho, aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, submetente o cercou um esplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia:
Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse, Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que lhe convém a fazer. Olha só a forma que Jesus agiu na vida dele. Jesus não matou, pelo contrário, ele falou com Saulo. Às vezes, as pessoas têm problemas em falar com os demais. Saulo não via o evangelho, ele estava cego. Lembra que eu disse que ele estava cego? De espírito. Ele não via o evangelho, o bem a ser feito, não. Ele viu uma ameaça pelos ouvidos do sacerdote, porque o sacerdote dizia que eles são uma farsa, eles são ameaças. No tempo de hoje, a fofoca corre assim. Fofoca é pecado, igreja. Às vezes você pode falar algo, a gente tem cuidado, tem que ter cuidado do que a gente vai falar do outro, pela pessoa. Às vezes ela está falando bem, mas pode estar falando mal de você. Tem pessoas que não suportam sofrer sozinha. Não suporta. Elas querem ter alguém perto dela para contar. Ó, fulano, eu tô aqui passando por isso, eu tô aqui sofrendo na minha casa só tem briga, só tem tristeza, só tem desânimo. Você recebe essa palavra assim, cara, o que eu tenho a ver? Essa é a vontade de eu dizer para essa pessoa. Cara, o que tem a ver com tua vida? Temas. O que importa é resolver. Pois então, pessoal, Saulo era assim. Ele dava ouvidos ao sacerdote. Por isso que ele era uma pessoa ruim. Não dê créditos ao diabo. Tem pessoas que disfarçam. O diabo, ele usa pessoas para te desanimar. Como assim, Diego? O diabo, às vezes, chega na tua casa como amigo, perguntando como é que tá a sua vida. E já vai falando, já vai entrando na sua vida, querendo perguntar, querendo te dizer, isso não é bom, você é o cara, você é isso, larga isso. Isso não é uma boa amizade. A boa amizade é aquela que avisa do mal, não é? Pois então, já que Saulo é transformado aqui, Saulo está querendo. Essa palavra está dizendo o quê? Que Saulo foi transformado diferente. O Glória a impacto que Deus. Saulo recebeu na caminho de Damasco, perto de Damasco, foi tão grande que ele ficou até cego, como está dizendo aqui. E os varões que iam com ele passaram espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Não é? Glória a Deus. Pois então, Saulo sofreu. Um que perseguia, que trazia sofrimento ao povo de Deus daquela época, agora passa ele mesmo a ser sofrido. Saulo agora está sendo agora moído. E falando em moído, todo mundo sabe que a gente vai moer uma carne, a gente vai moer uma erva para fazer o alimento, né? Pois então,
É isso que eu estou querendo retratar. A sua vida está como Paulo, igreja. Se você está sendo moído, é assim. O cristão tem que ver. Quando essa pessoa sai do caminho de Deus, ela agora vai passar a ser moída. Até ela ver que está no erro e voltar para os caminhos de Deus. Porque Deus vai permitir isso. Não é Deus que vai fazer isso. É o diabo. Deus permite que o diabo age em nossa vida para a gente se fortalecer. Não é para você se enfraquecer. Você é perseguido dentro de casa, perseguições é para te trazer fortalecimento. Não pensa que você está sendo, como é que chama? Sofrendo demais até a morte. Não, esse sofrimento vai acabar. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, resisti-vos o diabo e ele fugirá de vós. Quanto Glória a mais Deus. você resistir o diabo, mais ele fugirá de você. É, Mas não quer dizer que essa batalha vai acabar, ainda vai ter mais. E você tem que estar preparado, você tem que ter o Espírito Santo dentro de você. Pode falar, irmão. falando sobre isso, né, de que Deus ele nos permite sofrer a tentação do diabo, né? Deus permite que o diabo ele venha e nos tenta. Lá em Tiago vai dizer que bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual Deus tem preparado para Glória aqueles que o amam. Então, mesmo a gente sofrendo a tentação do diabo, a gente é chamado de bem-aventurado. Bem-aventurado porque sofremos a tentação, porque estamos passando pela prova. Então, você está passando pela prova, está passando pela tentação, está passando pela perseguição, mas Deus está olhando para você e te chamando de filho bem-aventurado, filha bem-aventurada. Então, ainda nós, nesse estado de provação, somos bem-aventurados. Amém. Saulo também, além de ele estar cego espiritualmente, porque ele não viu bem, ele tinha também o coração duro. Sabemos de alguém com o coração duro na Bíblia. Ele se chama o Faraó. Faraó, lá no tempo de Moisés, na Bíblia. Todo mundo já ouviu essa história de que o povo, Deus, ele primeiro, ele pede, ele respeita, ele não vai tragar o povo assim de vez, não. Ele vai respeitar. Mas Deus tem propósito na vida daquele que busca. O povo de Israel buscou e eles receberam a vitória. Pois então, mas tinha um obstáculo para a vitória deles. Faraó. Faraó, Deus já tinha falado para Moisés, antes dele ir para o Egito, que o faraó teria o coração duro, ia endurecer, não ia deixar o povo de Deus partir. Pois então, Faraó foi resistente, com o coração duro, não deixou o povo de Israel. Deus queria dar ponto final numa praga, ele tirou o descendente dele. Então, seria mais fácil ele ter deixado ir o povo de Israel na praga. Tá bom aí, irmão? A imagem tá aqui Tá pausando. assim. Beleza, Não, tá bom. tá bom. É que aqui tá pausando. Pois então, voltando aqui. Faraó, ele teria ter deixado, ele teria ter evitado a morte do filho dele. Porque ele foi resistente, ele teve o coração duro para Deus. E lembrando de coração duro, Deus diz: ó, você não quis deixar que o povo meu fosse liberto, então vou ter que tirar. Vou ter que pesar a mão. Então Deus foi lá e tirou o primogênito dele. Aí só assim ele foi e libertou o povo dele. Mas ele teria ter evitado isso.
Pois então, às vezes a gente tem um coração tão duro que não consegue falar para Deus as coisas. Deus é o nosso amigo, igreja. Ele quer que a gente tenha o coração quebrantado. Ele quer que a gente chore na presença dele. Porque só assim a gente vamos ter vitória em nossa vida. Porque se ele vê que você não está com o coração duro, não quer que a gente se derrame na presença dele, ele não vai fazer nada, ele só vai ouvir tua oração. Mas mesmo assim, a gente temos que ter um coração aquebrantado, como Davi. Davi se arrependeu do pecado dele. Glória a Ele Deus. cometeu muito pecado, mas ele cometeu um que foi o adultério. Pois então ele reconheceu isso. E agora Davi, ele sente o coração dele, um peso no reino dele. Pois agora Davi jejua 7 dias, buscando reconciliação. Há quanto tempo você não pede uma reconciliação para Deus? Reconciliação não estou dizendo para você ir até lá no púlpito, dizer para o pastor e revelar para a igreja o que você fez. Não. Eu estou dizendo agora. Há quanto tempo você não pede, Deus, me perdoa, eu reconcilio hoje aqui? Há quanto tempo? Peça isso para Glória a Deus. Deus, igreja. Por quê? Porque é isso. As igrejas querem retratar assim a reconciliação. Alguém pecou, pois agora o irmão vai ter que ir lá na igreja e vai revelar o pecado para todo mundo. Não, isso é errado. Você tem que pedir perdão aí da sua casa, pedir Glória a Deus. reconciliação de coração. Não adianta você, Deus me perdoa por isso. Não, você tem que pedir, vai receber o seu perdão. E assim Deus vai te perdoar. Porque você não se arrepender do seu pecado, ele não vai te perdoar. E como ele não vai te perdoar, você corre o risco de ir para o inferno. Deus está revelando aqui. Peça perdão, não somente para Deus, mas sim para alguém que você, mesmo você estando certo, estando no erro, peça perdão, deixa a pessoa de lado. Não fique de mal com seu irmão, porque isso é pecado. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Pois Glória a então, Deus. continuando. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhes o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhes o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Só até aqui. Então, Saulo agora ele passa a ser sofrido, como eu já falei. Ele passa agora a ser moído, porque ele está agora Glória a sem Deus. visão. E como ele está agora sendo moído, sendo mexido pelo jejum, porque jejuar é sacrificar a Deus. O sacrifício lá daquela época, no tempo de Moisés, da lei, quem pecava tinha que fazer um sacrifício, tinha que reconciliar todo o tempo. Mas esse perdão de Deus, eles tinham que ir de uma cidade para outra, até o templo, para poder se perdoar. Pois hoje não é diferente. Hoje, a gente não mata agora um cordeiro, não, porque Jesus é o cordeiro e já foi morto por nós e já Glória liberou a o perdão Deus. para nós. E como ele já liberou o perdão a todos nós, agora a gente tem a liberdade, como eu já falei, de pedir perdão a Deus daqui mesmo, onde eu estou,
Se eu pequei, eu tenho que pedir perdão na oração. Pois quando você sente quando Deus já te perdoou. Se você não sentiu que Deus já te perdoou, você tem que pagar o preço agora. Porque você sabe, o pecado leva à morte. Pois então, foi muito alto. Agora você tem que consagrar a Deus. Deus vai se agradar do seu sacrifício. O jejum. Saulo agora, ele passa agora em jejuar 3 dias. Sem ver também, mas ele passa agora em jejuar, porque ele não comeu e nem bebeu. Por isso que ele falava, de, talvez a gente possa, a Bíblia não fala, mas talvez eu possa ouvir a voz de Saulo falando assim, Deus, me dá a visão, porque eu sei agora que a tua palavra é boa. Eu reconheço o meu erro, pois agora eu peço perdão. Se o Senhor me dá a visão, eu irei pregar o teu evangelho. Talvez é isso, a oração de Saulo. Porque agora, ele agora vai ser moído. E agora Deus envia um profeta na casa dele. Cadê agora aquele profeta que Deus já te falou assim, ó? Revelou para o profeta: você vai ser rico, você vai prosperar. Muitas dessas profecias já devem ter acontecido. E tem outras que até agora não aconteceu. Talvez duas coisas. Essa profecia não é profecia. E a segunda coisa, pode ser Deus te renovando, te transformando, que nem Davi. Davi foi ungido desde pequeno para ser rei. Mas quando o tempo dele que ele foi ungido, no tempo dele que ele foi ungido, Saul ainda era rei. Então ele não podia ser rei, mas mesmo assim ele foi ungido para ser rei de Israel. Então essa é uma promessa para Davi de Deus. É, Porque agora, até essa promessa acontecer, Davi ele sofreu. Ele foi perseguido pelo próprio rei, não é? Pois agora, se essa profecia não acontecer, é porque você está passando pelo momento de provação, de restituição e de transformação na sua vida. Calma, as coisas boas vão acontecer na sua vida. Basta apenas você esperar. Porque algo grande vai acontecer, mas até você chegar nessa parte, Deus vai restituir, vai renovando, porque você vai ser um exemplo vivo. Porque você vai poder contar para as outras pessoas dizendo assim: ah, eu já passei por isso, eu já sofri muito, e você pode, agora, você pode passar por isso, mas você vai ter um momento de alegria, porque todo dia na nossa vida, quase todos os dias, é batalha. Não estou falando, às vezes é física, mas eu não estou falando só de física, somente. Porque até parece que a gente está consagrando. Na consagração, o inimigo tenta de tudo para fazer você parar, até para fazer você se suicidar. Mesmo estando na igreja, o inimigo quer fazer você desistir. Ele não cansa. Ele trabalha dia e noite. Por isso que a gente temos que estar atento, meditando nesse livro, nessa Bíblia, dia e noite. Quer falar algo, irmão? irmão Diego, não tirando o seu foco aqui, mas aqui trazendo sobre Ananias e Saulo, né? Ananias Sim, estava em Damasco, Paulo estava indo a caminho de Damasco.
E aí acontece ali que no caminho de Damasco, Paulo ali tem aquele encontro com Jesus, né? E fica cego. E aí Jesus disse para ele que é para ele ir a Damasco, porque lá Jesus ia falar para ele o que tinha que fazer, né? E Ananias estava em Damasco. Então é interessante a gente observar que Ananias, o chamado dele era para ser profeta. Ananias era profeta. Então é interessante a gente observar que a gente tem que deixar o chamado de Deus se cumprir sobre as nossas vidas. Porque se Ananias não tivesse deixado o chamado de profeta se cumprir na vida dele, não ia se cumprir o propósito na vida de Paulo, que era de ser um apóstolo do Senhor, que era de ser um homem ali que escreveu mais da metade do Novo Testamento, né? Então é interessante a gente observar que a gente tem que deixar o propósito, o chamado de Deus se cumprir nas nossas vidas, porque através do nosso chamado vão ser gerados propósitos, vão ser gerados mais outros chamados. Então, se Deus está te Glória, levando para outro lugar, se Deus está te levando para outra cidade, para outro estado, para outro país, então só conserve esse chamado que Deus tem na sua vida, porque lá, onde quer que você esteja, Deus vai te usar para que se cumpra o propósito na vida de outras pessoas. glória a Deus. Então, não desista do seu chamado. Se Deus te chamou, promessa não tem prazo de validade. Vai Glória a Deus. acontecer. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, Ananias, já que ele foi, Deus falou para ele ir até a casa de Judas, até Saulo, procurar Saulo para curar ele. Ananias, ele teve medo. Medo de quê? Porque Saulo era o quê? Ananias não sabia o propósito de Deus que estava acontecendo com Saulo. Verdade, Não. verdade. Ele teve medo de que Saulo pudesse matar ele. Ele era perseguidor dos que invocavam o nome dele. Mas Deus, sabe o que Deus falou para ele? Vai, Ananias, porque este é para mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? Deus, ele quer chamar para você. Ele quer chamar aquele familiar que ainda está preso naqueles vícios. E você aí com medo de pregar para sua família. Pregue o evangelho para sua família, porque Deus quer fazer algo grande com você e com sua família. Glória a Deus. Você não é transformado se você ainda não reconheceu o evangelho, porque se você aí não é crente, faça essa reconciliação. Porque Deus quer fazer algo grande na sua vida e às vezes o inimigo não quer te deixar ver. Você sofre perseguições dia após dia. Deus quer mudar isso. Deus quer mudar o rumo do seu caminho. Você Glória a às Deus. vezes tem algumas escolhas no caminho mais largo. Você quer, até os crentes vai pelo caminho mais largo, se a gente parar para pensar, né, irmão? Não quer consagrar, não quer pagar o preço, não quer orar para Deus. Fica o dia todo no celular. Irmão, prega o evangelho. Vai Glória a fazer seu Deus. propósito. Faça que nem nós. Faça uma live no Instagram. Mas, Diego, eu sou tímido. Eu não sei pregar o evangelho. Que isso? Moisés, ele tinha uma palavra gaguejando. Glória a Não é, Deus. irmão? Mas Deus Verdade. falou assim: quem criou a boca, Moisés? Quem Aleluia. criou a boca para falar? Se não foi eu, o Deus. Pois então prega o evangelho. Vai lá, que eu te usarei. Enviarei o seu irmão para estar contigo. Então você tem a faca e o queijo na mão. Essa é a expressão antiga. Você está com tudo, você tem o Deus na sua vida. É verdade. Então basta você tomar uma atitude. Cada vez que você tomar uma atitude, você está sendo sábio.
Porque a atitude só acontece quando você toma uma decisão. De quê? Fazer o chamado de Deus. Olha aí. É muito interessante isso que você falou, né? De que a pessoa tem que ter atitude, né? A pessoa tem que ter atitude, a pessoa tem que ter, de fato, o desejo de fazer, né? Porque na vontade, né? Na vontade da pessoa, conforme a pessoa quiser, Deus vai trabalhar, Deus vai enviar, Deus vai Glória. prosperar, conforme o quanto a pessoa quiser, né? E aqui continuando, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, o que essa palavra quer dizer? Deus vai mostrar para Saulo como é bom servir a Deus. Como é bom você aí, como é bom pregar o evangelho. Porque não pensa que eu estou pregando o evangelho, eu vou ter uma vida boa. Que eu prego o evangelho, que eu sou usado por Deus, eu tenho uma vida todo dia em santidade. Não, eu também sofro perseguições. Eu sofro mesmo. Mas não é essas perseguições. O diabo fica colocando um nome na minha cabeça, fica me chamando, me xingando. O diabo ele tenta se suicida. Já passou isso pela sua cabeça? Deve todo mundo já ter feito isso. Mas se você chegou até aqui, Deus tem um propósito na sua vida. Se você Glória a está Deus. agora nessa live, é porque Deus está tendo um propósito na tua vida. E se você está ouvindo algumas palavras no seu ouvido, se o diabo está falando no seu ouvido, ele vai calar agora. Por quê? Por quê? Porque você já tem o chamado. E agora basta você continuar. Se cada vez que você ouvir a voz do diabo falando para você se matar, se você acabar com tudo, de você largar tudo, você vai fazer o quê? Você não vai dar ouvidos à voz do diabo, você vai seguir seu caminho. Segue seu caminho. Seja forte e corajoso, porque o diabo, ele foge, ele tem medo de você quando você age com autoridade. Ele tem medo de você. Saiba disso. Mas ele não quer que você saiba disso, que ele tem medo de você. O diabo, ele quer se tornar mais alto do que você, para você obedecer a ele. Não. O diabo, ele tem que fugir de você. E como assim ele deve fugir de mim? Como ele pode fugir de mim? É você sendo mais forte do que ele. Seja forte, ó varão, ó varoa, seja forte. Há quanto tempo você está aí e ainda está na mesma situação? Há quanto tempo você não tem uma parte de comunhão com Deus? Tem um momento, há quanto tempo você não vai para a igreja? Hein? Pois então, já não é hora de você dar um ponto final nesse sofrimento? Já não é a hora de você ter algo grandioso na sua vida? Pois então, dá ponto final nisso. Pois então, Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E Glória a logo Deus. caíram dos olhos e recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. Amém? Ei, para você aí, tentando ser batizado com o Espírito Santo, você não está conseguindo? Olha o que Saulo fez. Saulo, para um perseguidor, ele foi batizado com o Espírito Santo.
O Espírito Santo age na vida de quem quer. Porque desde quando o Senhor Jesus falou com ele, ele perguntou: o que queres que eu faça? E o Senhor disse que era para ele ir. Então ele obedeceu. Já demos para ver do que Saulo ele já entendia. Saulo era sábio. Saulo, que se transformou em Paulo, ele era sábio porque ele estudava a palavra de Deus, mas dava ouvidos ao sacerdote, às pessoas erradas. Não dês ouvido às pessoas erradas. Quem anda com sábio é sábio, mas quem anda com tolo é tolo. Procure pessoas sábias. Afaste das más amizades, porque essas amizades que se diz amigos quer te levar para o mal. E você sabe disso. Então procura vigiar, procura, porque Deus não quer isso para você. Se você está vendo essa live, é porque Deus está te alertando. Seja transformado, vai ser transformado. Porque Saulo foi, porque ele quis. Ele foi moído até ele enxergar que estava no erro. Então ele se reconciliou nessa consagração de Glória a 3 Deus. dias, porque ele estava em jejum mesmo. Ele estava orando com um propósito de ganhar almas, né? É logicamente. Então, Saulo foi batizado com o Espírito Santo. Voltando aqui para quem quer ser batizado com o Espírito Santo, Saulo fez o quê? Ele consagrou 3 dias. Você aí que está sem o Espírito Santo e quer ser batizado, o meu exemplo. Primeiramente, eu fiz um jejum. Antes de eu ser batizado, eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Depois que eu fui batizado nas águas, eu queria viver algo novo com Deus. Primeiramente, eu fiz um jejum de Daniel. Como assim, jejum de Daniel? Daniel, ele estava lá na Babilônia, pois ele queria uma resposta, e ele teve. Mas para essa resposta acontecer, ele se distanciou de tudo que estava lá fora. Glória a E agora, Deus. nos tempos de hoje, você tem que distanciar do celular, da internet, das notícias, das festas. Você tem que fortalecer o espírito. Você tem que pagar o preço, porque Deus ama aquele. Porque Deus vai ver isso em você. Deus vai ver. Deus só vai te dar a vitória quando você quer. Se você quer essa vitória, você tem que demonstrar para Deus que jejum. Pague o preço para você ver. Eu te desafio você pagar o preço. Faça isso. Faça um jejum. Deixe um celular um dia fora do seu alcance. Faça um jejum aí da meia-noite até as 8 horas, até as 12 horas. Não importa o tamanho do sacrifício, o que importa é o sacrifício que você vai oferecer para Deus, com propósito. Se seu propósito é, Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, me batiza, você tem que pagar o preço. Jejua, faça isso, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Amém? E agora, e logo caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado com o Espírito Santo. Então, como eu já disse no começo da live, Saulo, ele estava cego espiritualmente, não tanto fisicamente, como ele recebeu a luz tão forte nos olhos dele que ficou cego, mas ele estava antes mais cego do que fisicamente. E como essas escamas saíram, quando
os olhos dele voltaram a enxergar, a cegueira espiritual saiu também do corpo dele. O fardo, o fardo pesado da vida dele, aquela raiva saiu da vida dele depois que o Espírito Santo habitou na vida dele. Mais uma coisa, para você ser batizado com o Espírito Santo, entregue sua vida para ele. Deus quer que você entregue sua vida, seu corpo, alma e espírito nas mãos dele. Porque agora não vai ser mais o seu corpo, você tem que Deus que agora quer que você habite. Quer que Deus habite, o Espírito Santo habita dentro de mim. Para ele mudar tudo, que a gente somos a casa de Deus. Somos o templo de Deus de adoração. Peça para Deus mudar tudo de lugar dentro de você. Se você é uma pessoa assim que como é que chama? Que não pode ver, se o irmão seu, o irmão de sangue, chegar em você, aí você briga com ele. Se você é uma pessoa assim com raiva, triste, atormentada, entregue sua vida para Jesus. E ele mudará tudo de lugar na sua vida. Amém? E agora, Saulo agora passa a ser perseguido. Por quê? Como eu estava dizendo no começo da live, Saulo, depois que ele foi preso, ele pagou o preço, ele viu como o servo deles estava sofrendo nas mãos deles, porque ele agora passa a ser perseguido. E agora, sobre o fardo ter saído dele, o versículo 19 está dizendo: E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos, estavam assim, nossa, como Saulo está transformado. Diziam, não era este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam o nome de Jesus? E para isso veio aqui para levar preso os principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele que era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Agora o perseguidor passa a ser agora perseguido pelo Evangelho. Depois que você recebeu o Espírito Santo, saiba disso. Você vai sofrer perseguições. Você vai ser batizado com o batismo de fogo. O batismo de fogo, todo mundo pensa que é pular, que é falar em línguas. Não, aí é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é só pular. É também pregar o Evangelho. É também ter o brilho dele. Porque as pessoas vão enxergar como Saulo, que agora é Paulo. Enxergar o brilho do Espírito Santo. Como assim brilho? As pessoas vão perguntar, você é crente? Ah, o fulano é comportado, o fulano é muito gentil. Eu queria ter um amigo que nem fulano, que nem você. Pois então é o brilho. O brilho é assim do Espírito Santo, traz paz, alegria. Alegria na sua vida, na vida de quem está perto de você. Pois então, falando de Saulo ser perseguido, Saulo agora, muito. Mas não, ele não vai, como é que chama? Abaixar a retaguarda, abaixar a espada.
Não, a espada é o evangelho que ele está pregando. Ele não, ele vai continuar, mesmo ele sendo perseguido. Ele vai agora ser preso, chicoteado, como ele fazia com os servos de Jesus. Ele vai sofrer, mas mesmo assim ele vai ser resistente. Saulo foi resistente. E quando no final dele, da vida dele, ele diz: acabei a carreira, guardei a fé. Por quê? Porque ele agora, mesmo ele sabendo que ia morrer pelos romanos, agora ele já sabe que ele ia para um lugar melhor. Ele ia para o paraíso. Glória a Deus. E agora vê a glória de Deus sobre a vida dele. Porque ele sabia que ele fez uma boa obra aqui na terra, uma parte de uma boa obra na vida dele. Dana Raquel entrou. Deus abençoe, irmã. Pois então, Deus quer que você faça a obra dele. Mas você será perseguido, não importa. Sendo perseguido ou não, prega o evangelho. Vai viver um sobrenatural de Deus em sua vida. Quer falar algo, irmão? Amém. Glória a Deus, tá? Tá bom? Pois então, era isso. O irmão não quer falar de Zaqueu? Amém. Tá bom. Agora o irmão vai falar agora de Zaqueu. E depois que o irmão pregar sobre Zaqueu, aí sim a gente vamos fazer uma oração sobre você. E a gente vamos contar o nosso testemunho também. Tá bom, irmão? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu tô aqui, ele tá lá do outro quarto dele. Amém. Pode pregar, irmão. Tô aqui só ouvindo. Glória a Deus. É lá em Lucas, tem Daina Raquel tá aqui, Pai Senhor, Daina. Pai Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, vai falar ali da história vai falar sobre Zaqueu, o publicano, né? E eu vou estar lendo só alguns versículos, porque a história de Zaqueu já é bem conhecida. Eu vou ler do versículo 8 até o versículo 10. Eu vou só apontar aqui para a Bíblia, porque olha só o que diz a palavra do Senhor. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se de alguma coisa tenho defraudado de alguém, por tu quadruplicado. E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois, meu Deus, ela tá muito embaçada aqui, eu vou ter que ir do lado aqui, não dá para me ler isso, não. Hoje veio salvação a a sua casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. É Glória a a Deus. história, meu Deus, mostrou meus pés ali. Meu Deus. A história de Zaqueu, é... Zaqueu era um publicano, né? Era um chefe dos publicanos. Zaqueu não era um subordinado qualquer, ele era um chefe dos publicanos e ele era um homem rico. Zaqueu era um homem rico, um homem que tinha nome ali na cidade, pelo fato de ele ser um homem rico, um homem de boas condições. E ali, Jesus passando em Jericó, Zaqueu sabia que Jesus ia passar em Jericó e ele se interessa em ver Jesus. Só que a Bíblia diz que Zaqueu ele era um homem de pequena estatura, ou seja, ele era um homem baixo. E ele não dava ali para ver Jesus no meio da multidão. Aí Zaqueu, sabendo que Jesus ia passar ali por um certo lugar, por um certo caminho, ele subiu num pé de figueira. E ali ele sobe para ver Jesus. Ele tinha ali o desejo de ver Jesus. Ele não tinha visto Jesus ainda e queria vê-lo. E ali quando Jesus ele vê Zaqueu, ele chama Zaqueu pelo nome dele.
é muito interessante observar que ele diz: Zaqueu, hoje me convém pousar em sua casa. É muito interessante a gente observar que não importa a situação que nós vivemos, onde estamos, mas Deus ele ainda nos chama pelo nosso nome. Deus nos conhece em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas pessoas, em meio a tantos problemas no mundo. Deus nos chama Glória a pelo nosso Deus. nome porque Ele nos ama, porque Ele nos quer bem, porque de fato Deus Ele nos ama e nos conhece. Ele nos chama pelo nosso nome, não confunde por nenhum outro nome. Aleluia. Glória a Deus. É, e ali quando Zaqueu ele desce da árvore, né? Quando Jesus chama ele, que ele desce da árvore, que Jesus vai ali se hospedar na casa de Zaqueu, as pessoas começam ali a murmurar pelo fato de que Jesus estava indo na casa de um pecador, na casa de um homem ali Glória a que Deus. tomava o dinheiro dos pobres, que defraudava ali, que pegava impostos. Os publicanos, eles eram muitos mal vistos pelo fato de que eles pegavam dinheiro das pessoas, os impostos. Aí, e eles pegavam em nome dos romanos ainda. Esse foi um dos fatos que deixou assim os publicanos muito mal visto, muito sem caráter pelos judeus. E a Bíblia diz que Zaqueu recebe Jesus ali muito bem na casa dele. Até porque Zaqueu viu que Jesus era uma pessoa diferente, que Jesus não era uma pessoa qualquer, que Jesus, apesar de ser o santo dos santos, se voltou para ele. Apesar de Jesus ser o santo dos santos, ele chamou Zaqueu pelo nome. Ele conhecia a história de Zaqueu, ele teve prazer em estar ali na casa de Zaqueu e anunciar a salvação na casa de Zaqueu. Zaqueu, de fato, ele conhece que Jesus era uma pessoa diferente. A Bíblia diz que ele recebeu Jesus ali muito bem na sua casa. É, Ali, depois que Jesus está na casa de Zaqueu, a gente observa, lendo aqui o texto sobre Zaqueu, o quanto Zaqueu ali ele fica arrependido e com o coração quebrantado. Zaqueu ali, de fato, ele quebranta o seu coração, porque de fato Jesus entrou na casa dele, não tinha entrado somente na casa, Jesus tinha entrado também no coração. Ali no momento que Zaqueu abriu a porta para Jesus entrar na casa dele, casa de madeira, de barro, bem abriu para que entrasse no seu coração. E quando Jesus entra no coração, de fato, ele transforma, ele liberta, ele Glória a Deus. capacita, ele traz de fato uma transformação. Quando ele entra, quando ele está no coração, ele traz essa transformação. Quando você permite que Jesus de fato é, ele entre na sua vida, ele entre na sua casa, quando você de fato abre a porta para ele, porque ele diz: Eu eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Glória a E Deus. isso foi o que Zaqueu fez. Zaqueu abriu a porta para Jesus. Zaqueu recebeu Jesus muito bem. E ali Jesus, é, conversando ali com Zaqueu, Jesus ali repousando ali na casa de Zaqueu, Zaqueu se arrepende. Zaqueu ele não ia devolver ali só a quantidade que ele pegou dos pobres. Por exemplo, se ele roubou 2, ele não ia devolver só os 2, agora ele ia devolver 4. Ele de fato se arrependeu. Ele de fato teve um Glória a coração Deus. ali agora quebrantado, porque Jesus entrou no coração dele. Porque de fato ele abriu a porta para Jesus entrar. Ele permitiu que a palavra penetrasse no seu coração. E a mudança, a transformação, ela vem a partir do momento que a gente deixa a palavra entrar, que a gente deixa a palavra fluir no nosso ser, a palavra trabalhar, Glória a a gente Deus. deixa Deus trabalhar. É interessante a gente observar que a gente abriu a porta para Deus, os cristãos, crentes, eles já abriram a porta para Jesus, para que Jesus entrasse para ser salvador da nossa vida. Só que às vezes a gente esquece
que a nossa vida na vida espiritual, tem a vida financeira, a vida emocional, e aí às vezes a gente só abre a porta para Jesus na vida espiritual, e aí não abre na vida emocional, e a gente começa a fechar algumas portas para Jesus não entrar em certas situações. Então é interessante a gente observar que se queremos ser transformados, a gente tem que deixar Jesus entrar em todas as áreas da nossa vida. Jesus entrar ali com a sua unção, com a sua autoridade, com a sua virtude em todas as áreas da nossa vida. A gente não deve fechar nenhuma porta, deixar Jesus entrar em todas as áreas da nossa vida. A gente observa, Jesus uma certa vez ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é interessante observar que Jesus é a verdade. E Jesus estava na casa de Zaqueu. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu foi liberto, foi transformado, foi uma pessoa agora que tem uma visão diferente, uma visão mais ampla do reino. Agora ele tem como a mente de Cristo. Agora, Zaqueu era um homem publicano, era um homem que defraudava, um homem que tomava as coisas alheias, que tomava o que era dos outros. Agora ele tem uma visão diferente. Ele foi de fato transformado porque abriu a porta para Jesus, porque deixou Jesus entrar. Às vezes, para sermos transformados, só precisamos de fato deixar Jesus entrar na nossa vida, deixar entrar com tudo ali que ele tem, com toda a unção, com toda a sua virtude, que a gente vai ser transformado se de fato a gente deixar ele entrar nas nossas vidas. Daí Raquel tá aqui ainda. Glória. De- Deixa eu falar. Ei, irmão, Sim, e senhor. quando Saulo ele foi transformado, ele foi pregar o evangelho, né? Houve um tempo de paz pela transformação de Saulo, que se transformou em Paulo. Agora, todo mundo agora tem paz, tem um renovo, porque está dizendo no versículo 31 do capítulo 9 de Atos, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém, Dai. Então, povo de Deus, agora, quando você recebe, quando você tem a comunhão, o Espírito Santo, que é a presença de Deus com você, você gera paz. Quando você planta amor, você colherá amor. Quando você Vai. planta alegria, você planta a alegria. Você colhe, quer dizer, alegria. Pois é, né? A palavra de Deus é isso. Quando o Espírito Santo brota uma semente em nós, que é a palavra de Deus, a gente vamos ter paz, alegria, comunhão. A presença de Deus vai impactar, vai contagiar todo mundo ao nosso redor por causa da presença de Deus. Muitas pessoas, quando só vê eu na rua, já me pergunta, Pai do Senhor, irmão, zoando da minha cara, mas não. O que eu quero dizer é porque elas conseguem ver que eu tenho Jesus na minha vida. E se eu tenho Jesus, eu tenho a vontade de pregar o evangelho. Mesmo estando eu em casa, eu tenho que pregar o evangelho, tanto para minha família. A sua família, você tem que pregar o evangelho de Deus para sua família. Porque é isso que Deus quer de nós. A gente não quer que a gente pregue, Deus não quer que a gente pregue o evangelho somente para as pessoas do outro lado, mas sim as de dentro. Porque tem parentes que ainda não aceitaram Jesus.
e precisa. É o que eu estava dizendo no início da live. Se você quer viver um propósito com Deus, você tem que deixar Deus agir. Você tem que pregar o evangelho. Se você está vivendo numa tristeza, busque a Ele. Seja transformado. A transformação gera quando você escuta a palavra de Deus e quando tu deixa o Espírito Santo entrar em sua vida. Amém, irmão? Eu vou contar. Aí depois o irmão conta o seu testemunho, tá bom, irmão? Ei, eu não vou falar não, Daina vai ouvir aqui. Eu não Porque vou o falar. testemunho. Daina vai ouvir meu testemunho aqui, moço. E aí? Então deixa eu contar o meu, tá bom? Tá. Não, verdade. Os irmãos que congregam comigo, eles sabem que eu nasci num berço evangélico. Meu pai é pastor e minha mãe é pastora, missionários. Mas será que um pastor e uma pastora, será que nasce alguém já pastor, já nasce um evangélico? Não. Foi isso. Foi isso que ocorreu na minha vida. Eu não era evangélico. Mesmo eu tendo nascido, mesmo fiquei curioso, mesmo eu tendo nascido no evangelho, Deus, ele Não, fez não. transformar minha vida. Eu chorei quando Deus entrou na minha vida através de uma peça teatral da igreja falando sobre o arrebatamento. Essa é a maior pregação, dizendo que Jesus está voltando. E lembrando agora, Jesus está voltando, igreja. Prepara-te para o arrebatamento. Porque eu aceitei Jesus por causa disso. Porque eu não queria ficar aqui na terra. Eu queria ir morar no céu. Porque eu sei que minha vida, se eu não arrependesse de meus pecados, se eu não aceitasse Jesus com minha boca, eu ia para o inferno. Pois Jesus mostrou isso para mim e eu aceitei chorando. Eu me reconciliei. Eu aceitei Jesus, mesmo eu tendo nascido no Evangelho, eu aceitei Ele. E graças a Deus, eu estou sendo uma bênção na vida de cada quem que ouve a palavra de Deus. Não quer falar por quê, irmão? Você tá... Daina vai ouvir aqui. Ô, gente, mas não era de você aceitar Jesus, não. Oi? Não era para você falar de como você aceitou Jesus? Tá. De como eu aceitei? É, fala só o básico para dar não estudar. Ai, ai. Não, tá. Falar de como eu aceitei? A Jesus, como foi? Tá. Não, fala. É que eu falo, não é porque eu pensei que era mais sério para contar assim do nosso passado, essas coisas assim, É só entendeu? quando você aceitou Jesus que você reconheceu. Como é que... Ai, ai, irmão. Não, E, não, né? Ai, ai. olha, eu tô dizendo para você contar só o básico, como você aceitou Jesus, mas você tá dizendo que não quer contar por causa de Daina. Aí Daina vai ficar como? Não, O Vinícius está tá. escondendo alguma coisa de mim. Então, ai, ai. Não, mas eu vou falar como foi que eu aceitei. Eu aceitei, foi muito interessante a forma como eu aceitei. Olha, eu tava nas minhas férias, eu sempre viajava para Brasília para passar minhas férias lá, né?
sei várias coisas. Mas eu prefiro mesmo assim não falar nada. Tá bom. Então agora a gente vamos orar, né, irmão? Que já passou do horário de terminar, 9h56. Então vamos orar, né, irmão? Para Amém. Deus abençoar você aí que está em casa. Se você chegou Em até nome de aqui, Jesus. você está sendo abençoado. Você tá agora tá mais forte, porque o diabo ele tentou de tudo para fazer parar a obra dele. Ele tenta parar a obra de Deus, parar a obra de Deus na sua vida, pois ele não conseguiu. E estamos aqui vencedores para pregar o evangelho a você dizendo que Deus vai te transformar. Deus não somente vai te transformar, como também a sua vida e do seu testemunho. Não pare nessa caminhada. Deus é contigo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Amanhã você acordará com alegria, disposto. Pois então, irmão, vamos orar, que o tempo está passando. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, ó Deus, nessa live, encerrando, para que o Senhor possa, ó Deus, vir entrar nessa casa, Meu aonde Deus, os em teus nome de filhos Jesus, meu Pai, estiver, restitui, que o Senhor transforma, meu possa Deus. Venhamos restituir, que o alcançar, meu Senhor Deus, a possa guardar, transformação do possa Senhor. Que a acampar os cada dia teus venhamos a anjos, ser, ó meu Deus, de Pai, fato sobre minha transformados pela família, Tua sobre a palavra. Venhamos família, ó Deus, de cada receber a pessoa Tua que palavra, meu estiver Deus, para aqui. sermos Deus, transformados, em para nome sermos de Jesus, libertos, para sermos ouvindo essa capazes, meu palavra, Deus, que ela possa ser de levar esse restituída, chamado, meu Deus, de levar transformada, como o Senhor essa transformou palavra, meu Deus, a Paulo. muitos lugares, Em a muitas nome de pessoas, Jesus, meu Deus. Nos abençoa, capacita, restaura, nos nos transforma, meu perdoa, Deus, nos dá entregamos força. o nosso Pois nós corpo, sabemos que o choro ele alma dura uma e noite, espírito mas a em alegria tuas ela vem mãos, pela manhã, meu porque é Senhor. isso que Nos dá queremos. força, nos Receba, ó capacita, Deus, a nos nossa conserva na adoração, tua porque presença, meu somente Deus. te Nos adoramos, ajuda, meu querido. somente a gente Nos está ajuda, aqui, meu ó Deus, é Senhor. Nos pregando capacita, o Deus. teu evangelho Abençoa e cada um, dizendo que o Senhor transforma a fez vida de em cada nossa um, meu vida. Deus. O E Senhor nos ajuda, meu transformou, Deus. restaura e liberta. Em nome de Sim, meu Jesus. Deus. Amém? Em nome de Jesus. Amém, Glória a Deus. irmão. Tchau, E que gente. Paz Deus, do Senhor. peraí, e que Deus possa abençoar você. Vídeo, Paz do amém? Vai Senhor. ser o, Só tem crente aqui, só parece. tem crente, glória a Deus. A gente vamos fazer uma outra live, né, irmão? É. O outro Vamos tema marcar um é qual? Vai ser dia, qual o próximo? vamos marcar o dia, é porque nem sempre dá de fazer uma live. É uma dificuldade aí, mas não tem como parar, não. Vamos pregar mesmo assim. Ô, Amém, Dai, irmão? eu oro com o olho aberto também, viu? Eu oro com o olho aberto. Fecha o olho, irmão bonito. Ai, ai. Eita! Pois então, igreja, Deus Ei, abençoe mas tá. você. Para quem tá aqui, provavelmente a próxima vai ser na próxima segunda, provavelmente. Beleza. Só que aí a gente vai anunciar ainda, de fato, de verdade. Ei, Nara, quer entrar aqui no vídeo também? Você quer entrar no vídeo ao vivo? Mas nós. Mas é melhor a gente entrar particular. Quer dizer, particular não, lá só na chamada. Tá bom. Então vamos encerrar. Que Deus possa te abençoar, tá? Você que ouviu essa live, você vai ser transformado. Amém? Já agora, 22 horas. Então vamos terminar. Tchau, pessoal. Deus abençoe. Eu vou te ligar.